Olá, boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira, Jornal da Cultura, primeira edição, com muita prestação de serviço, dicas para o seu bolso e sua saúde e, claro, os assuntos mais importantes de hoje. Delator na Operação Lava Jato diz que pagou R$2 milhões para despesas pessoais usadas por uma das noras do ex-presidente Lula. Que de olho na saúde bucal dos seus filhos, viu? As cáries estão mais comuns e o vilão é o excesso de açúcar na dieta dos pequenos. Uma dor de cabeça para o consumidor. As empresas dão benefícios não solicitados e depois cobram por eles. Aumentam as reclamações e o PROCON explica o que fazer. No Linha de Frente, um voluntário que garante a dieta de quem se prepara para uma vida melhor. Nesse final de semana tem mudança no relógio com horário de verão. Tem também Paulista aberta para pedestres e fechada para carros em São Paulo. A receita de hoje é um brigadeiro que evita o desperdício de alimentos. Fique com a gente na próxima meia hora, informação de qualidade para a sua hora do almoço e no fim ainda tem as dicas para o seu fim de semana, não saia daí. Começamos falando de saúde no Dia Mundial da Alimentação. Uma dica, hein? Olhe bem dentro da boca do seu filho. O aumento das cáries nos dentes indica excesso de açúcar nas refeições. Pois é, ficar mais alerta ao cardápio e, claro, fazer a escovação correta são dicas simples que melhoram tanto a saúde bucal quanto o bem-estar da criança. Manuela adora uma escova de dentes, mesmo as que nem cabem na boca dela. Aprendeu cedo a importância da higiene bucal. Se não ficar com cárie, a formiguinha vem e come o dente. A mãe cuida da escovação, das visitas ao dentista e da alimentação da filha. Durante a semana eu mantenho frutas, verduras e tento restringir ao máximo o açúcar. Mas casos assim são raros. No Brasil, os dentistas alertam. Crianças têm cáries cada vez mais cedo, não por falta de escovação, mas sim pelo excesso de açúcar nos alimentos. A desmineralização é a perda das estruturas do esmalte dentário que acontece por causa dos ácidos que ficam, substratos ácidos que aparecem na boca depois de ser ingerido o açúcar. Crianças que mamam não estão livres do problema. Tanto as fórmulas quanto o leite materno têm açúcar. Depois da mamadeira, é preciso fazer a limpeza com gaze e água filtrada. Limitar a quantidade de açúcar na alimentação dos pequenos só traz benefícios. Evita a obesidade infantil e os problemas dentários. O que dá cárie não é a quantidade de açúcar, mas a frequência que é colocado para a criança o uso do açúcar. Quanto menos incidência de açúcar durante o dia a gente der para a criança, melhor. O sorriso bonito de Manuela é bônus. O motivo dela vir tanto ao dentista é bem mais divertido. Então ela é legal pegar brinquedo de lá de dentro e trazer para cá. A gente fala agora de São Paulo, porque a partir desse fim de semana, a Avenida Paulista passa a ser dos pedestres, das bicicletas, dos patins, dos skates aos domingos. O prefeito Fernando Haddad decidiu fechar a mais famosa via de São Paulo. Pois é, isso já deu muito pano para manga, muita discussão. A medida contraria, você lembra, né, o parecer do Ministério Público, mas uma pesquisa recente mostrou que 2 em 3 paulistanos aprovam esse novo uso da via nos finais de semana. Repórter Laís Duarte tem os detalhes dessa história para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. O Ministério Público já havia recomendado que 2 faixas ficassem abertas para os carros, uma em cada sentido. Mas a Prefeitura analisou os dados da CET e mesmo assim decidiu fechar a Paulista para os carros. A promotoria alega que segue valendo um acordo assinado em 2007, que limitou a 3 vezes por ano o fechamento da Paulista para eventos. E que a Prefeitura já fechou 3 vezes esse ano, uma vez na Parada Gay, em junho, depois na inauguração da ciclovia, também em junho, e num teste feito em agosto. De acordo com a nota da Prefeitura, usar a via para lazer não é um grande evento, é sim uma política pública. Então, a partir do próximo domingo, dia 18, a Paulista estará aberta, mas só para diversão, viu? Das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Aldo? Muito bem, Laís, obrigado. Vamos ver, enfim, se a Prefeitura vai conseguir manter essa ação, se o Ministério vai contestar, o Ministério Público vai contestar isso na Justiça, vamos acompanhar, mas por enquanto a informação que a gente tem é essa, fica aberta a Avenida Paulista
para o uso de lazer no domingo. E a Prefeitura diz que o acesso, mesmo fechado, fica garantido para quem mora na Avenida Paulista e para os hospitais. A gente tem falado aqui ao longo desse mês do Outubro Rosa e agora um estádio de futebol dedicado às mulheres, justamente para lembrar desse momento, dessa data. Essa é a campanha do grupo Meninas de Peito, em parceria com 2 rivais paulistas, né? Pois é, o Corinthians ainda vai participar agora. É a vez do Palmeiras, que emprestou o Allianz Parque em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, para quem quiser realizar a mamografia que detecta o câncer de mama. A repórter Adriana Simino está lá. Boa tarde, Adriana. Como é que a turma pode participar aí dessa campanha? Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, o exame é totalmente gratuito e ele é feito dentro desse caminhão aqui que está atrás de mim. O objetivo dessa campanha é conscientizar as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama, que, se descoberto no início, tem até 95% de chance de cura. A gente vai conversar agora com a Nathalie de Araújo, que é gestora do Meninas de Peito aqui de São Paulo. Nathalie, quem que pode fazer esse exame e qual que é a importância dele? Boa tarde. Boa tarde. Mulheres de 40 a 49 anos com pedido médico podem estar vindo fazer os exames. A mulher acima da cidade não precisa fazer os exames, fazer pedido médico para o exame. A importância é que a mamografia é dos exames mais importantes para a detecção precoce do câncer de mama. Então, ele é 90% eficaz na descoberta dessa doença. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, o caminhão fica aqui até às 7 horas da noite. O ideal é agendar um horário para não ter que ficar esperando na fila. Para marcar horário, é só entrar no site marqueessegol.com.br e o caminhão está estacionado aqui em frente ao Allianz Parque, que fica na rua Palestra Itália, antiga Turiaçu, número 1800, no portão A. Aldo e Gabriela. Muito bem, Adriana, obrigado. Só um detalhe, hein? Essa campanha vai acontecer nos dias 26 e 31 de outubro, lá no estádio do Corinthians, por isso vale a pena você fazer a inscrição e aproveitar esse novo período. Exatamente. Não é prêmio, brinde, nada disso. Pelo contrário, é encrenca, né? Receber um produto em casa que você não pediu e todo mês ter que encarar uma cobrança indevida por conta disso, além de ter o nome na lista dos devedores de forma ilegal. Pois é, bota dor de cabeça nisso, viu? Muita gente passa por situações como essa, deve ter acontecido com você já, e aí precisa recorrer à justiça para conseguir se livrar desse problemão. Receber um produto em casa sem ter feito uma solicitação é dor de cabeça na certa. Braulio tem acompanhado de perto o caso do primo Jaime, que recebeu um modem de presente em setembro do ano passado. Ele pediu o cancelamento daquilo que viessem buscar. Até então, falaram que iriam buscar. Mas isso não aconteceu. E como se não bastasse, chegou uma notificação de cobrança do SPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Agora o caso foi para a Justiça. Falta de ética, né? Porque você não requisita o produto e o produto chega na sua casa e, além disso, você não consegue, né, fazer o cancelamento disso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, essa prática é abusiva. Por isso, o consumidor lesado deve ir atrás dos seus direitos. De acordo com a Fundação Procon de São Paulo, o primeiro passo é tentar resolver o problema diretamente com a empresa. Quando o consumidor faz esse procedimento, por obrigação legal, a empresa tem que cancelar a cobrança. E depois, no prazo máximo de 30 dias, dar uma resposta definitiva para o consumidor a título de cancelamento. O consumidor também pode recorrer ao Procon e, em último caso, à Justiça. Até verificando a possibilidade de pleitear danos morais, caso, por exemplo, seu nome tenha sido incluído em cadastros, em órgãos de proteção ao crédito. Olha, Claro, a empresa responsável pelo envio ilegal do modem, disse que a linha já foi cancelada, assim como todas as cobranças relativas a ela, e que o nome do consumidor, que a gente mostrou aí na reportagem, já foi retirado da lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito. Mas há um detalhe, hein? Tudo isso só aconteceu depois que o consumidor foi representado por um advogado para que isso acontecesse. Lamentável, né? Se não tivesse mandado antes, não teria que passar por isso. Nessa hora de aperto, uma dica para economizar vai bem, né? Então, olha só, na hora de contratar um seguro para o carro, procurar o melhor preço, fundamental, claro, mas especialistas garantem, mesmo depois de escolher a seguradora, ainda dá para economizar um pouquinho mais, né? Pois é, e toda economia é bem-vinda, viu? Checar a lista dos serviços oferecidos pela empresa e eliminar os que você não costuma usar pode reduzir em até 70% o valor do seguro.
Roberta depende do carro para visitar clientes. O melhor preço que conseguiu na renovação do seguro do automóvel, feita em maio, foi de R$ 2.500. No ano que vem, quer tentar economizar mais. Eu vou começar a olhar o que eu posso estar tirando, o que eu posso estar acrescentando, o que vai ficar mais em conta para mim. Escolher um seguro adequado ao perfil do condutor pode gerar uma economia de até 70%. É o que mostra um levantamento feito pela Associação Proteste. Entre os itens oferecidos pelas seguradoras que encarecem o valor da apólice estão os serviços de manutenção para casa, totalmente dispensáveis para quem quer proteger apenas o carro. Mas atenção com os itens indispensáveis. O consumidor precisa ver qual é a abrangência do seguro que ele está contratando, a questão da prestação 24 horas e também a questão dos seguros de responsabilidade civil. Caso esse segurado tenha que pagar judicialmente por algum dano que ele tenha causado, então ele vai ser reembolsado desse valor. Em caso de renovação, não se esqueça de informar a classe de bônus, que pode gerar descontos caso o seguro nunca tenha sido acionado. Pagar menos é importante, desde que haja uma boa cobertura. Às vezes ele pode economizar um pouquinho por mês, mas no momento que ele precisar, ele vai ter que desembolsar um valor muito alto. Olha, não sei se você gosta ou não, mas à meia-noite de sábado para o domingo começa o horário de verão e aí é preciso adiantar os relógios em 1 hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É ruim para uns, bom para outros, né? O horário de verão reduz em quase 5% o consumo elétrico, gera uma economia de 7 bilhões de reais, segundo o governo federal. A entrada do horário de verão vai alterar o transporte público de São Paulo. Os trens da CPTM, o metrô e os ônibus vão operar até as 2 horas da manhã no domingo. Mas a norma vale só para esse dia de transição de horários. 400 mil pessoas estão sem luz no Rio Grande do Sul por conta dos temporais que castigam o estado há mais de uma semana. E não há previsão para que o fornecimento de energia elétrica seja retomado. O céu clareou hoje, as cheias estão baixando, mas 3 mil pessoas ainda seguem fora de casa. O temporal segue agora para o Paraná, mas perdeu força. Apesar disso, ontem os ventos fortes e a chuva de granizo causaram transtornos em vários municípios. 23 bois fugiram de um frigorífico em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Tinha boi em loja de material de construção, boi no estacionamento, boi na rua. Apesar do trabalho, todos foram recuperados. Uma criança ficou machucada, mas passa bem. Um resumo rapidinho da política agora. O assunto forte em Brasília hoje é a denúncia de um dos delatores da Operação Lava Jato, que envolve uma nora do ex-presidente Lula, né? Isso aí, não é só isso, tem também um novo processo contra Eduardo Cunha e o Tribunal de Contas da União, que mandou investigar as denúncias de pedaladas fiscais do governo neste ano. Como você sabe, isso reforçaria a tese de impeachment. Veja aí. O presidente do TCU, o ministro Raimundo Carreiro, acolheu o pedido do Ministério Público de Contas para investigar o uso de pelo menos 40 bilhões de reais este ano de bancos estatais como o BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para cobrir gastos que deveriam usar recursos do Tesouro, como o FGTS e programas sociais. A prática é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, se comprovada, pode reforçar os pedidos de impeachment da presidente, como o reapresentado ontem pelo jurista Miguel Reale e um dos fundadores do PT, Hélio Bicudo. O Supremo Tribunal Federal abriu um segundo inquérito contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O pedido foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e se refere à Operação Lava Jato. Além de Cunha, a mulher dele e a filha também serão investigadas. Elas seriam titulares de contas bloqueadas na Suíça com valores que beiram os 10 milhões de reais. O dinheiro teria vindo do pagamento de propina no esquema da Petrobras. Delator da Operação Lava Jato e um dos operadores do PMDB no esquema, Fernando Soares, declarou à Justiça que entregou 2 milhões de reais ao empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dinheiro teria sido usado para pagar contas pessoais de uma das noras de Lula e seria proveniente de propina numa negociação de contratos entre a Petrobras e a OSX de Eike Batista, mediados, segundo Fernando Baiano, pelo próprio Lula. O Instituto Lula divulgou nota negando o recebimento de dinheiro por qualquer uma das 4 noras do ex-presidente e lamentando que a palavra de um réu confesso, sem provas, seja divulgada. E olha,
A Procuradoria-Geral da República informou haver indícios suficientes de que as contas do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no exterior, são produtos de um crime. De acordo com a Procuradoria, a evolução patrimonial de Cunha entre 2002 e 2014 foi de 214%, declarada em R$1,5 milhão de reais. Desde o começo das acusações, o presidente da Câmara nega as contas no exterior. Vamos falar de quem não está a fim de lucrar, de levar benefícios pessoais, de enriquecer e quer mais é realmente fazer esse país ir para frente. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Nosso personagem cuida pessoalmente das refeições da escolinha da ONG Nossa Turma, que fica dentro da CEAGESP. Pois é, as 235 crianças atendidas comem frutas, verduras, legumes fresquinhos, graças ao Manelão. Ó, vai até rimar, ele é grande no tamanho e no coração. Me chamo Manuel da Silva Filho, sou conhecido por Manelão. Bom dia! Há 17 anos estou participando do trabalho social que foi a criação da Nossa Turma. Hoje temos futebol masculino, futebol feminino, educação infantil, creche. Como estamos no maior mercado de hortifrutis da América, né? Então procuramos dar uma alimentação saudável para as crianças. De que falta frutas e verduras, pego o carrinho, saio no mercado, vou pedindo para os companheiros que antigamente eram companheiros de trabalho, né? Hoje são colaboradores ou cooperadores. Então dá mais ou menos uns 350 quilos de frutas e uns 250 a 300 quilos de verduras e legumes. Por hoje a missão está cumprida. Já coletamos alimentos para a criançada. Enquanto minha perna aguentar e a cabeça estiver funcionando bem, estamos por aí. Me inspira, me motiva e se perguntar para mim, eu sou um cara super feliz. Tem que derrubar, tem que derrubar. Não pode derrubar. Que beleza, muito bem. Falei agora de quem não estava a fim de lucrar, mas olha essa, tem gente que ganha na loteria, né? Já pensou? Sem querer, né? Sem querer, pagar $2 e ganhar 5 milhões. Vamos mostrar, olha só essa foto aqui. A agência Reuters divulgou essa história agora há pouco, a gente consegue mostrar no telão? Isso, essa foto aqui, ó, foi comprada por $2 numa lojinha de antiguidades nos Estados Unidos, na cidade de Fresno, Califórnia, e agora ela vale 5 milhões. Por quê? Porque teria o criminoso ali de mãozinha na cintura, Billy the Kid, que é uma lenda nos Estados Unidos, né? Ele é um pistoleiro que chegou a ser preso, segundo a história, mas ele ficou ainda mais legendário depois que ele fugiu, matou 2 guardas, fugiu, enfim. E é a segunda foto dele. Na verdade, a primeira foto valia 2 milhões, essa avaliada em 5 milhões. A autenticidade da foto foi atestada por um especialista. Bonitão jogando cricket com os comparsas. Isso aí. Ganhou um dinheirão, vamos lá. Ganhou um dinheirão. Intervalo rápido. A seguir, Polícia Federal Norte-Americana publica depoimento de empresário que confessa ter pago propina milionária à CBF nos últimos 20 anos. E mais, na receita da semana, um brigadeiro que evita o desperdício de alimentos. A gente volta já. Meio-dia e 20, estamos de volta com a receita de sexta-feira. Que tal reaproveitar a casca da banana, que sempre vai para o lixo, para fazer um brigadeiro? Hein? Já pensou? Mas parece que fica bom, viu? Brigadeiro com casca de banana. Quem ensina a receita são as alunas da Gastromotiva, um projeto que ensina culinária para jovens de baixa renda. Quem vai ensinar a receita de hoje são as alunas do curso Gastromotiva, a Natália e a Micheline. Anote aí os ingredientes: 3 cascas de banana picadas, farinha de trigo, margarina, açúcar, leite, achocolatado em pó, chocolate granulado e água. Agora vamos começar com os primeiros ingredientes, que são a água, o açúcar e as cascas de banana picadinha. De vez em quando dar uma mexida até dar o ponto de caramelo. Quando a água estiver quase secando e a casca da banana estiver cozida, vamos acrescentar a margarina, a mistura de farinha de trigo com leite e o chocolate em pó. Não pode mais parar de mexer para não queimar o doce. Essa receita rende cerca de 20 unidades e custa em média R$4. É bem baratinha. E agora a gente vai para a etapa final, que é enrolar o brigadeiro e depois passar nos confeitos, assim como no brigadeiro comum.
Olha, a Hungria registra a primeira morte de um refugiado pela polícia. Um homem do Afeganistão foi atingido por tiros quando policiais tentavam dispersar um grupo de cerca de 50 imigrantes. E os outros refugiados desse grupo foram presos. Após o incidente, o governo húngaro decidiu que não vai fechar por enquanto a fronteira com a Croácia, por onde chegam muitos refugiados. Ontem, na cúpula migratória da União Europeia, os ministros do bloco decidiram aumentar a ajuda financeira à Turquia para tentar frear o fluxo de imigrantes. A oferta é que Ankara receba 3 bilhões de euros para dar assistência aos 2 milhões de refugiados que o país abriga hoje. Grupos palestinos incendiam um santuário judaico na Cisjordânia. Um novo dia de fúria convocado por lideranças anti-Israel pode aumentar ainda mais a violência na região. Os bloqueios do exército israelense já fecham todos os acessos a Jerusalém Oriental, área de grande tensão e que abriga locais sagrados para muçulmanos, judeus e cristãos. O cerco já deixa cerca de 20 mil palestinos isolados. Os Estados Unidos revogam a decisão de tirar suas tropas do Afeganistão até 2017, como havia prometido o presidente Barack Obama. Para Obama, as tropas afegãs ainda não receberam treinamento suficiente e ainda há alvos do grupo terrorista Al-Qaeda a serem combatidos no país. As famílias dos militares reagiram mal à decisão. Hoje, eles são 9.800 em solo afegão em uma guerra que já dura 14 anos. Vamos ao esporte. Cadu Cortez, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Gabi, tudo bem? Obrigado. Aldo, tranquilo? Tudo bem. Ontem teve rodada do futebol, do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho nós vamos ver os gols. A gente começa falando de futebol, mas nos bastidores, empresário responsável pelo maior escândalo na história do futebol declara que paga subornos à FIFA há mais de 20 anos e nessa semana a Justiça Americana publicou a íntegra do depoimento. Para ganhar os contratos da Confederação Brasileira de Futebol, basta desembolsar as conhecidas propinas. O autor da frase, J. Ávila, em dezembro do ano passado, dono da Traffic Sports, empresa de marketing esportivo e detentora dos direitos de transmissão de muitos eventos esportivos, disse na frente do juiz em Nova York que sem propina os contratos não seriam renovados. Ele assumiu a culpa pelas acusações e indicou que o pagamento ilegal começou ainda em 1991 com a Copa América. De acordo com Ávila, a CBF está diretamente envolvida nos subornos. Nos documentos que levaram à prisão de José Maria Marim, o ex-presidente da CBF, foi gravado afirmando ao empresário que gostaria que o dinheiro da propina da Copa do Brasil fosse para ele. J. Ávila fechou um acordo de cooperação e já devolveu aos Estados Unidos mais de 500 milhões de reais obtidos entre 2012 e 2013 com contratos com a Copa do Brasil e outros torneios. Suas revelações ajudaram a identificar 7 cartolas presos no final de maio, entre eles Marim, que aguarda uma extradição para os Estados Unidos, o que pode acontecer ainda na semana que vem. No Cine Esporte de hoje, vamos velejar pelo mundo com o documentário Maiden Trip. Vamos ver. O filme narra a história da jovem Laura Decker, holandesa nascida na Nova Zelândia, o berço da aventura, que aos 14 anos de idade decidiu dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro, tornando-se a mais jovem velejadora a completar o feito. Essa emocionante história é mostrada desde o início, os obstáculos e a grande briga judicial para conseguir autorização para viajar, colocando em xeque até mesmo a guarda legal de seu pai. Entre muitas frases da jovem adolescente durante o filme, uma delas chama atenção. Acho que liberdade é quando não estamos apegados a nada. Legal. Mais 3 jogos completaram a rodada número 30 do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. Começamos com Santos e Grêmio, em Porto Alegre. Bressan fez o único gol para o tricolor gaúcho, que agora está em 4º lugar. São 9 pontos de diferença para o 5º, o Santos. No Maracanã, Vasco e Chapecoense, os cariocas saíram na frente com o Rodrigo. E o mesmo Rodrigo fez pênalti. Bruno Rangel foi lá, cobrou e deixou tudo igual. Final, 1-1. De olho na vantagem de apenas 2 pontos, o Corinthians recebeu o Goiás no Itaquerão e goleou. Jadson cruzou na cabeça de Edu Dracena. Malcom ampliou 2-0. E Rodriguinho mandou um petardo no ângulo, 3-0. Corinthians líder e novamente uma vantagem de 5 pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro.
Muito bem, a Hora do Esporte vai ficando por aqui. Valeu, Aldo, Gabi. Bom calor para vocês. Lá fora o maçarico tá ligado, viu? Tá 39 graus. É verdade. Gente. Bom final de semana. Valeu. Obrigado. Tchau, Cadu. E, gente, o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Gabriela Maier, que não se aguenta de ansiedade, sai hoje para merecidas férias. Por um motivo também muito especial, a equipe inteira do JC1 deseja para você muitas felicidades e que você volte animada, revigorada. Antes da gente ir embora, a gente tem a nossa dica na faixa de hoje, que é circo. A história de um inventor maluco, seus brinquedos inusitados e uma boneca viva. É a peça Fábrica de Brinquedos da Companhia Teatral La Mala, sábado, 13h no Sesc Consolação. Aproveite. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre o Dia Mundial da Alimentação, mas antes você fica com as imagens da Companhia Teatral La Mala. Uma boa tarde para você, bom fim de semana. Segunda ao meio-dia tem Jornal da Cultura, primeira edição. Já já eu tô de volta. Tchau.